Olá pessoal, muito bem-vindos. Então esse vídeo de hoje é um vídeo que eu estou devendo já há bastante tempo, que a gente vai falar sobre o hiperparatiroidismo. Então o hiper significa excesso, para é a paratiroide. Então a gente tem no nosso pescoço, a gente tem uma glândula em forma de borboleta chamada tireoide ou tiroide, os dois estão certos. Se eu vou para o latim, eu falo tireoide, de Tireus. Se eu vou para o germânico, que também são línguas que deram origem ao português, a gente fala tireoide, está tudo certo. Então, atrás das minhas tireoides, eu tenho 4 glândulas pequeninas, que são as paratiroides. Eu tenho 4 paratiroides, tem gente que tem 3, tem gente que tem até mais, mas geralmente são 4 paratiroides e elas produzem uma série de hormônios e o mais importante deles, sem dúvida nenhuma, é o PTH, ou hormônio paratiroidiano, ok? Então o PTH, ou hormônio paratiroidiano, ele é um hormônio muito importante para quê? Para eu absorver o cálcio dos ossos e levar o cálcio para o sangue. Então, dentro dessa mentalidade, o que eu espero se eu tenho um hiperparatiroidismo? Eu tenho um aumento do cálcio no sangue. Às vezes isso não acontece, eu tenho um discreto aumento ou tenho um cálcio no limite superior da normalidade. Geralmente eu desconfio desse problema quando eu vejo um cálcio ligeiramente aumentado ou às vezes muito aumentado no sangue. E aí a gente pede o PTH e esse PTH também vem muito aumentado. O diagnóstico diferencial sempre se faz com a deficiência de vitamina D e com algumas alterações genéticas, tá? Que são as hipercalcemias e hipocalciúrias familiares. Então, assim, tem problemas genéticos onde eu tenho um aumento de cálcio, mas eu não tenho um aumento de excreção de cálcio. Levando em conta tudo que eu já falei, então eu vou esperar um cálcio aumentado. Então, o que eu espero nos ossos de uma pessoa com hiperparatiroidismo? O aumento do hormônio paratiroidiano. Eu vou ter o quê? Eu vou ter uma rarefação óssea, que se caracteriza no exame de densitometria óssea em osteopenia ou osteoporose. Inclusive, a osteoporose é uma indicação de resolver esse problema de forma cirúrgica, se realmente for comprovado o hiperparatiroidismo. Então, ó, a gente dosou o cálcio, deu aumentado. Dosou o PTH, deu aumentado. Dosou a vitamina D, deu normal, tá? Ou baixa. O que eu preciso ver? Preciso ver a excreção do cálcio em 24 horas, que vai ser medida em miligramas por dia. Então, se eu tenho uma excreção maior que 250 miligramas por dia na mulher ou maior do que 300 miligramas por dia no homem, eu já tenho aí documentado um hiperparatiroidismo. E se tem osteoporose, eu já tenho uma indicação cirúrgica. Uma outra indicação de cirurgia é a idade. Então, como é que eu vou fazer o tratamento? Então, o tratamento ele é feito como? Eu posso fazer somente um acompanhamento ou eu posso fazer um tratamento cirúrgico, que é ir lá e remover. Geralmente, o que acontece é um adenoma. É um tumor benigno que produz de forma não controlada. Ele produz do jeito que ele quer, ele não responde ao feedback do cálcio. Então o cálcio, a vitamina D e o PTH, eles agem de forma um inibir o outro. Então, por exemplo, se o cálcio no sangue cai, eu vou aumentar o PTH para aumentar o cálcio no sangue. E eu vou aumentar a hidroxilação de vitamina D para haver uma maior absorção de cálcio a nível intestinal, uma maior absorção de cálcio a nível renal. Então, no hiperparatiroidismo, eu tenho uma excreção aumentada de cálcio. E esse cálcio, ele não é gentil para os rins, ele lesa o rim.
Isso acontece tanto no hiperparatiroidismo, como, por exemplo, nas desordens malignas que cursam com aumento do cálcio. O exemplo maior é um tipo de leucemia chamado mieloma múltiplo, que é um câncer dos plasmócitos, onde há um aumento do cálcio, uma lesão renal por conta disso. Então, o que acontece também na hipercalcemia com hipercalciúria? Eu tenho uma perda da função renal. Então, se eu tenho uma taxa de filtração glomerular menor do que 60 ml, que é o clearance de creatinina, que é um exame que a gente faz também na urina de 24 horas, então eu vou pedir o clearance de creatinina e vou pedir o cálcio urinário e já pede o fósforo também. Cálcio, fósforo e clearance de creatinina. Então, se eu tenho um clearance menor do que 60, eu também tenho aí uma indicação de cirurgia. E se eu tenho uma idade menor do que 50 anos, eu vou viver muito tempo com esse problema. E o risco cirúrgico também é menor. Então, você fazer uma cirurgia com 40 anos é diferente de você fazer uma cirurgia com 80 anos. Muitos pacientes desenvolvem esse problema já velhinhos. E aí, avaliar o risco versus o benefício de fazer uma cirurgia é muito importante. Então, quanto maior o mais jovem, maior o benefício de se operar. E como é que eu faço para operar? Eu vou pedir uma cintilografia da paratiroide, que é um exame da medicina nuclear, onde eu procuro ali excesso de função nas paratiroides. Então, geralmente o que tem é uma paratiroide hiperfuncionante, que é a paratiroide. Lembra que eu falei que tinha 4? Então é aquela portadora do adenoma. E aí eu vou fazer uma cirurgia para isso. Qual é o problema quando a gente não indica cirurgia? O problema é esse paciente receber uma dose alta de vitamina D, que vai aumentar a absorção de cálcio a nível intestinal e renal, e aí eu desenvolver uma hipercalcemia, tá? Que pode trazer um risco de vida para esse paciente, porque o cálcio em excesso ele é perigoso, principalmente para o funcionamento do coração. Então eu preciso tomar muito cuidado com a reposição de vitamina D. Aliás, esse é o grande problema de se dar altas doses de vitamina D à torta e à direita, porque muitas pessoas têm hiperparatiroidismo e não sabem. E às vezes é um hiperparatiroidismo brando, subclínico, onde eu tenho, às vezes, nem tenho um aumento do cálcio. Mas se eu reponho altas doses de vitamina D, eu transformo isso num grande problema. Então, dentro do raciocínio, dentro desse vídeo que me pediram, o metabolismo do cálcio, do fósforo, do PTH e da vitamina D ele é bem complexo. Eu falei um pouco... falei bastante Medicaid, falei sobre clearance de creatinina, que nada mais é do que a função renal. A gente falou sobre absorção, sobre eliminação. Mas você que já está aí comigo há muito tempo, que é leigo, e você que é profissional de saúde, eu acredito que eu tenha passado para vocês uma noção um pouco mais clara, um pouco mais simples. Então, assim, eu preciso documentar o hiperparatiroidismo. Documentou, preciso saber se é cirúrgico ou não. Como é que eu faço a localização? Cintilografia da paratiroide. Como que eu indico a cirurgia? Idade, densitometria óssea para ver a osteoporose, a excreção aumentada de cálcio no sangue, cálcios extremamente elevados no sangue também, a gente precisa levar em conta isso, porque isso geralmente vai dar problema. A idade eu já falei, a perda da função renal eu já falei, a presença de osteoporose e a presença de calcinose, que é o que? Começa a calcificar. Calcifica a artéria, calcifica uma série de órgãos, calcifica os rins, cálculos renais de repetição, também é uma indicação de cirurgia. Hoje a gente falou sobre o hiperparatiroidismo, um grande abraço. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, para que você seja uma pessoa que receba já de cara todos os vídeos que a gente publica. Lembrando que a gente tem publicações semanais sobre assuntos relacionados com hormônio, com qualidade de vida, com modulação do microecossistema intestinal humano e com a suplementação, melhora da performance. E é um prazer ter você aqui comigo e até o próximo vídeo.